Olha, as equipes atuais, principalmente as maiores, devem estar com muito medo ou muito preocupadas com a possível entrada da nova equipe Andretti Autosport ou da Pantera, equipe asiática, no grid. Afinal, a cada dia que passa, novas desculpas e novas formas de tentar barrar as equipes surgem. Depois de tentar com a Liberty Media e com a FIA, agora estão apelando para mudanças no regulamento, alterando a parte financeira, para manter de qualquer jeito o grid com apenas 10 equipes. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao GP em Casa Plus, a sua fonte de informação mais completa sobre a Fórmula 1. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada sobre as novidades desse início de temporada. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com os amigos. E claro, seja sempre bem-vindo por aqui. Vamos falar de mais uma polêmica envolvendo as equipes atuais e a tentativa de novas equipes entrarem na Fórmula 1. Faz várias semanas que você deve ter ouvido falar bastante sobre o desejo da FIA de ter mais equipes no grid, com algumas dessas possíveis equipes inclusive demonstrando interesse de entrar no grid já nas próximas temporadas, como a Andretti Autosport e a equipe asiática Pantera, sem contar a Porsche e a Ford, que correm um pouco por fora. E a FIA, diretamente por meio de seu presidente Mohammed Ben Sulayem, tem defendido que a F1 precisa de novas equipes, principalmente vindas de grandes empresas, para se manter sustentável nos próximos anos, com uma última declaração do presidente afirmando que a F1 deve ter um grid com 12 equipes, e não mais e nem menos do que isso. Mas, mesmo interessado em aumentar o grid, Sulayem deixou claro que não querem liberar para que qualquer equipe entre na F1 e tente a sorte, correndo o risco de poucas temporadas depois a equipe falir e abandonar as corridas. O desejo do presidente é atrair empresas de renome, defendendo muito a entrada da General Motors, por exemplo, que é uma das 5 maiores montadoras de veículos do mundo e está vinculada à Andretti para seu projeto na F1. Por outro lado, as equipes atuais, juntamente com a direção da Fórmula 1, acreditam que seria um erro permitir que mais carros participem da F1, já que quanto mais equipes, mais o dinheiro do lucro terá que ser dividido entre elas, e assim, problemas financeiros podem surgir, prejudicando as equipes atuais, principalmente as menores, ao invés de fortalecê-las ainda mais. Já me conte aí nos comentários, você acha que a entrada de mais equipes pode prejudicar as equipes atuais? Ou, pelo contrário, pode fortalecer ainda mais a F1 e trazer mais lucro? Bom, essa pressão não tem dado muito resultado, com a FIA ficando firme na defesa de que precisam de novas equipes, e que a F1 e a Liberty Media, que é a detentora dos direitos da Fórmula 1, devem incentivar grandes marcas como a General Motors, ao invés de dificultar a sua entrada. E vendo que provavelmente perderão essa guerra, as equipes estão tentando usar uma nova arma, que seria o Acordo de Concorde, assinado em 2020 por todas elas. Nesse acordo existe uma regra que afirma que se uma nova equipe desejar entrar na F1, ela deve pagar uma taxa de 200 milhões de dólares, valor esse que seria dividido entre as 10 equipes atuais, como uma forma de compensar elas pelas perdas financeiras que terão nos anos seguintes, já que terão que dividir o lucro da F1 com mais equipes. O problema é que as novas equipes afirmam ter esse dinheiro e não se importam em pagar 200 milhões como uma taxa de inscrição para entrar na F1. E por isso, o portal The Race afirmou que as equipes solicitaram a alteração desse acordo, onde aumentariam essa taxa de 200 milhões para 600 milhões de dólares. Um aumento considerável, visando dificultar ainda mais as tentativas de ingressar na F1. Como justificativa, as equipes estariam comparando a F1 com outras categorias do esporte, como por exemplo a MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos, que cobra um valor de 325 milhões de dólares para uma nova equipe. E também a NHL, Liga de Hóquei dos Estados Unidos, que pede nada menos do que 650 milhões de dólares para o candidato a novo time. O próprio CEO da Andretti Autosport afirmou que sua entrada estava sendo dificultada devido à pura e simplesmente ganância das equipes atuais, já que, como afirma o site Planet F1, dificilmente a equipe Andretti não seria competitiva na F1, já que tem experiência de sobra no mundo das corridas, o que deixaria as equipes, principalmente as do fundo do grid, ainda mais no fundo e assim, com ainda menos dinheiro a cada ano.
E para as equipes da frente, é provável que em poucos anos a Andretti esteja buscando lutar por vitórias, o que também incomodaria elas. Afinal, quanto mais competição, menos chances de ser campeã e assim, menos dinheiro entraria em seus caixas. Analisando de outro lado, com o aumento do sucesso da F1 nos Estados Unidos, uma visão mais ampla faria as equipes atuais notarem os benefícios que uma nova equipe americana pode trazer, com mais fãs, mais visibilidade, mais patrocinadores e assim, mais dinheiro entrando e mais lucro para as equipes. Mas agora quero saber de você, acha certo as equipes se unirem para dificultar a entrada de novas equipes?